Shalom, shalom a todos. Paz do Senhor. Estou aqui para fazer mais um vídeo no nosso canal. E peço àquele que não é inscrito ainda no canal que se inscreva, deixe seu comentário, seu joinha. Somos gratos, aprendemos com você. Eu sou o professor Aquino e estou aqui mais uma vez para nós trazermos um assunto bem interessante. É sobre os mandamentos. E dessa feita nós vamos falar sobre os mandamentos de Jesus. Que quando nós falamos em mandamentos, em Torá, o pessoal lembra-se logo de lei. E vem a ideia de que não é mais para cumprir, que ali acabou-se, que ali caducou e que não existe mais. Então os mandamentos de Jesus. Embora os cristãos digam que estão libertos do jugo da lei, segundo Pedro fala lá, e se não me engano em Atos ele fala isso, existem algumas exigências da lei que são cumpridas pelos verdadeiros cristãos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em Romanos capítulo 8. Os cristãos não têm regra de vida embasada nos mandamentos da Torá, nos mandamentos de Deus. O cristão não anda segundo os mandamentos de Deus, os ensinos de Deus. Torá é ensino, instrução. Eles acreditam, eles dizem que possui uma natureza divina, que tem capacidade de agradar a Deus. O cristão diz que tem uma capacidade de agradar a Deus porque ele tem uma natureza divina dentro dele. Eu pergunto, será que isso é verdade? Que todo mundo, todo ser humano, todo cristão que se diz cristão, ele tem uma natureza que agrada a Deus? Agrada a Deus? Será que o homem tem essa capacidade? Claro que eu não acredito que tenha, não. Ele só há mudança pelo Espírito Santo, pela obediência da lei, pela obediência à Torá, pela obediência a Jesus. Os mandamentos de Yeshua, ele tem que ser visto, tem que ser manifestado nos seus discípulos. Os mandamentos de Yeshua, ele tem que ser visto pela sociedade, pelo mundo, manifesto na vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, aqueles que dizem que seguem a Yeshua. Não estou aqui botando placa de igreja, estou botando aquele que diz que acredita que Jesus é o seu mestre, que adora a Jesus. O primeiro mandamento que Jesus deixou, que Deus deixou, é: ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, errado, um. Primeiro mandamento, ouvir. E que Deus é um único, não tem um segundo Deus, não tem um terceiro Deus, só tem um Deus. Não existe dois deuses. Yeshua falou o seguinte: quando tiveres levantado o Filho do Homem, então saberás que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme meu Pai me ensinou. Então Yeshua disse que quando ele fosse crucificado, eles saberiam que ele realmente era o Filho de Deus e que não falava dele, mas tudo aquilo que ele aprendeu com o Pai. Ele ouviu, aprendeu e transmite para a gente. Você escuta, aprende e vai depois transmitir para alguém. E assim vem se mantendo até o dia de hoje. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Aquele que é ovelha de Yeshua ouve a voz de Yeshua. E ele disse: não vim abolir a lei, eu vim cumprir todos os mandamentos. Jesus era judeu, cumpriu, naquele tempo não tinha o Novo Testamento, cumpriu todas as leis, foi circuncidado, fez o batismo, o mitzvah, acho que o nome é assim, esqueci agora no momento de pronunciar. Foi apresentado no templo, foi circuncidado,
foi batizado por João e fez a obra do Pai. Passou tudo aquilo que o Pai ensinou. E ele era obediente à lei, não descumpria em nada. Segundo, aí eu quero voltar um pouquinho, porque alguém vai dizer, mas está escrito, Paulo diz que Jesus aboliu a Torá, né? Aquele que está debaixo da lei está sob maldição. Quando é que você está debaixo da lei e está de maldição? Quando você está em pecado. A lei é quem mostra o pecado. Se você está debaixo da lei, se você está sendo obrigado pela lei a ser punido, é porque você cometeu algo errado. A lei só vai bater na sua porta quando você faz algo errado. Senão jamais você vai receber uma intimação se você não fez nada errado. Segundo, obediência. Aquele que ama Yeshua encontra prazer em tudo o que ele falou e certamente deseja fazer a vontade dele. Então, aquele que diz que ama Jesus encontra prazer em tudo o que ele falou. Não vim abolir a lei, não vim abolir os profetas, vim cumprir a lei e deseja fazer a vontade dele, que é a vontade do Pai. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Os seus desejos são expressos em seus mandamentos, e esses são valorizados em seus discípulos, que deseja cumprir. O desejo de Yeshua são expressados nos seus mandamentos, que ele mandou nós fazermos, e esses são valorizados em seus discípulos, que desejam cumprir esses mandamentos. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então aquele que ama Yeshua é amado do Pai e ele se manifesta a ele. Só o que ama Yeshua é expressado pela obediência aos mandamentos de Deus. Nisso conhecereis que amamos o Filho de Deus. Como é que eu conheço uma pessoa que ama o Filho de Deus? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando essa pessoa ama a Deus e guarda os mandamentos de Deus, aí sim, aí você sabe que essa pessoa ama a Yeshua, ama a Jesus. 1 João 5, 23, 5, 2, 3. Os seus mandamentos não são pesados. Se você ver Lucas 11, 27, 28, você pode ler Salmo 48, né? Deleito-me em fazer a vontade, a tua vontade. Tenho um prazer em fazer a tua vontade. Aquele que ama a Yeshua cumpre os mandamentos. Veja aqui o que foi que Yeshua falou, né? 11, capítulo 11, versículo 21. Aí 26. Não é isso não. Então Yeshua dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: quão abençoado é a mulher que deu à luz e amamentou você. Mas ele disse: muito mais abençoado são os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Yeshua estava pregando e uma mulher na multidão levanta-se e diz: quão abençoado é a mulher que deu à luz e amamentou você. Yeshua disse: não, de maneira nenhuma. Muito mais abençoado do que a minha mãe, que me teve e que me amamentou, são os que ouvem a palavra e me obedecem.
Ou seja, foi o que ele quis dizer? Que quem obedece a Yeshua é abençoado. Lógico que a mãe dele obedecia. Lógico que ele amava a mãe. Isso aí é lógico. Mas ali no meio tinha pessoas, talvez até essa mulher não amasse, não obedecesse aos mandamentos. E veio, né, se engrandecer e dizer quão abençoado é a mulher que deu a luz a você, que lhe amamentou. Ele disse, olha, muito mais abençoado é aquele que ouve a minha palavra, que escuta a mim e cumpre os mandamentos. Esse sim é abençoado. Talvez ela nem obedecesse, né? Então, aqui é a obediência. Já falei que salmo. Terceiro, fé. Então, primeiro ouvir, segundo obedecer, terceiro fé. Gênesis 12, de 1 ao 2, né? Gênesis capítulo 12. Acho que não precisa nem eu ler, porque todo mundo sabe decorado. E Adonai disse a Abraão, sai do seu país, afasta de seus parentes e da casa do teu pai, e vai à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, eu abençoarei grandemente seu nome, e você será uma bênção. E Abraão obedeceu, saiu sem saber para onde ia. Isso é obediência e fé. Aqui já está a obediência. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e veio a fé pela obediência. Mateus 21, 21, Jesus, porém, respondeu, se tiveres fé e não duvidares, não farás o que foi feito à figueira, mas até se disser a este monte, ergue-te e lança no mar, isso se fará. Jesus ia passando e tinha uma figueira, ele foi ver se tinha figo. E chegando lá, não tendo figo, ele amaldiçoou a figueira. Quando viu saindo, no outro dia, Pedro observou que a figueira estava seca. Aí ele disse, ó, senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ele disse, isso não é nada. Se você tiver fé, não fará só isso que eu fiz, não. Fará muito mais. Você vai dar ordem a um monte desse, que vai para outro canto e ele vai. O importante é você obedecer e ter fé. Ouvir, creu, obedeceu, vem a fé e você executa através da sua fé. Após a fé, tem que ter obras. Você tem que mostrar suas obras. Porque a fé sem obra é morta, não existe fé sem obras. O testemunho que eu tenho é maior do que o de João, falou Yeshua. Porque as obras que meu Pai me deu para eu realizar, as mesmas eu faço, que não testemunho de um que o Pai me enviou. Aliás, vou voltar a ler aqui. O testemunho que eu tenho é maior do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para fazer, eu realizo. As mesmas eu faço, que dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. Credes que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das obras. Se você tem fé, tem obra. Para isso você tem que realizar o que o Pai mandou você realizar. Passarão a crer em você, não por você que está em Deus, mas pelas obras que você realiza. O quinto mandamento, e tem muito mais, lá em Coríntios tem muitos mandamentos para você cumprir que Jesus deixou. O quinto mandamento que eu tirei, que é a base para você ser um discípulo de Yeshua, é a reza. É rezar. Professor, rezar não é orar, não. Olha, questão de orar e rezar está só na língua. O latim, para o grego e para o hebraico. Mas é reza, é oração, é prece.
João capítulo 14, versículo 3 diz: tudo que pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a nossa recompensa. Depois que eu escuto, ouvir, né? Que é o primeiro. Depois que eu passo a obedecer, eu vi, acreditei, criei, passo a obedecer a palavra, vem a minha fé. Com a minha fé eu começo a realizar coisas grandiosas. Aí vem as obras que vão dar testemunho de mim. E depois dessas obras, tudo aquilo que eu pedi ao Pai em oração, todas as minhas rezas, minhas preces, Jesus vai atender para que o Pai seja glorificado no nome do Filho. Porque como é que você ora, como é que você reza? Tudo que você pedir, você pede ao Pai em nome de Yeshua. Você não pede diretamente a Yeshua, você vai orar a quem? Ao Pai. Em nome de quem? De Yeshua. Quando for orar, tranca no teu quarto e ora ao Pai que está em segredo e o Pai lhe ouvirá. Você ora ao Pai em nome de Yeshua. Você pede ao Pai em nome de Yeshua. E Yeshua realiza, porque ele está no Pai, para que o Pai seja glorificado no nome dele. Então o Pai é glorificado através de Yeshua, através dos seus pedidos. Aí é que vem o seu galardão, a sua recompensa, de você ter direito a tudo. Você já pensou isso? Tudo o que pedires. Aqui não está excluindo nada, não está tirando nada, ele está dizendo que é tudo, tudo é tudo. É a cura, é o emprego, é uma casa que você precisa, é o que você necessita, é tudo. Mas para isso você tem que estar alinhado com os mandamentos de Yeshua. Você tem que amar seu próximo, você tem que amar seu inimigo. Você tem que orar por aqueles que lhe perseguem. Amar o próximo como a você mesmo. Você vai querer alguma coisa ruim para o próximo? Você vai ver o próximo passando fome e você simplesmente é culpa do governo? Ou você vai fazer alguma coisa? Eu sou contra esse negócio de bazar em igrejas. Essas igrejas fazem bazar, pedem uma roupa para você para vender para uma irmã, para a filha de uma irmã que está necessitando. Pelo amor de Deus. Cadê as tuas obras? Você vai vender o que não presta para você? O ideal não seria você dar o que não presta, era você ir lá no mercado, numa loja, comprar alguma coisa e dar ao necessitado. Esse é o que ama Yeshua. Esse é que cumpre os mandamentos de Yeshua. Esse é o que ama Yeshua. É amar o próximo quanto a ti mesmo. Quando perguntaram a Yeshua qual é o maior mandamento, ele disse, como é que está escrito na Torá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele disse, faça isso e terás vida eterna. Ele não mandou levantar a mão, seguir A ou B, placa A ou placa B, não. Mandou você cumprir os mandamentos. Mas se você acha que os mandamentos são ultrapassados, cumpra os mandamentos que Yeshua mandou. Faça o que ele pediu para você fazer e assim você será abençoado. Que a paz do Senhor repouse sobre o seu lar, repouse sobre você e que essa palavra chegue ao teu coração. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.